Olá pessoal, dando continuidade à aula 3 do módulo 1, vamos falar agora de segurança e organização. Vamos falar também de boas práticas de segurança, antivírus e senhas, e a organização de arquivos e pastas. Então, iniciando a aula 3 do módulo 1, né, nós estamos vendo aí na imagem o firewall. O que é o firewall? Ele é uma parede de proteção, como diz aí no próprio desenho. Porém, ele tem as suas configurações, né? Aí está mostrando uma rede privada que está acontecendo uma comunicação aí com a internet. E esse firewall no meio, o que ele ajuda, o que ele está fazendo aí? Ele tem regras de comunicação entre a empresa e fora da empresa, no caso, uma comunicação externa, né, na internet. Fazendo com que só receba ou só saia aquilo que está determinado na configuração. Nessa próxima ilustração aqui nós podemos ver, né, um switch, que é o distribuidor ali de físico, né, da empresa, no caso ligando vários computadores que são chamados de cliente. O firewall com essas regras que não deixa entrar um vírus, que não deixa entrar um invasor, mas ainda assim sempre constituído de regras. Eu repito isso porque o firewall ele é muito confundido com uma coisa automática. Eu tenho firewall, mas o que é firewall? Não sei, só sei que ele protege a rede, mas protege do quê? Então todo antivírus, toda regra de navegação, de saídas e entradas, elas têm como perfil. Esse é um videozinho que exemplifica um pouco, né, numa narrativa rápida, só para a gente conseguir gravar mais o entendimento deste assunto. Protegendo seus dados é essencial, assim como a sua casa. Antivírus é o segurança do seu computador. Mantenha seu antivírus sempre atualizado. Use senhas fortes e únicas para cada acesso. Organização é importante. Mantenha seus arquivos em ordem. Crie pastas para cada tipo de arquivo que você possui. Use nomes claros e descritivos para seus arquivos. Aqui nós temos as regras de entradas e saídas, né? Elas são configuráveis. Então, foi o que eu acabei de falar. Você tem o firewall, que é a parede de fogo, que ela realmente barra ali, né? Então está mostrando esse vírus ali, né, representando esse carrapato aí. Tá ali também representando um invasor ali, né? Um hacker. E essa linha azul está dizendo que a regra que tem nessa parede aí é a única, sair para a internet ou deixar a internet entrar até você, né, para você receber notificação da internet, e não necessariamente que você consiga sair, mas que você tenha essa configuração de conseguir receber uma notificação de fora, mas que, né, como a seta mostra, você não consegue sair, mas você consegue receber notificações. Já é um bom passo para uma configuração de firewall ser bem entendida. Agora nós vamos falar mais um pouco da questão de segurança, né, da questão de segurança dos dados comuns, e aí nós vamos aprofundando para a parte de criptografia. Porém, protegendo, né, os seus dados, imagine o seu computador como sua casa, né? Para manter, né, a sua casa segura, você precisa de algumas proteções básicas. Então, o antivírus, você pense no antivírus como uma segurança que vigia a entrada da sua casa. Ele é um programa que ajuda a proteger o computador contra vírus e outras ameaças que podem roubar os seus dados ou danificar o seu sistema. É fundamental ter um bom antivírus instalado e atualizado. Porém, não é só ter o antivírus, porque o antivírus também, como o firewall, ele tem regras básicas que já vem no pacote dele de instalação. Mas se você sai um pouco das regras e quer fazer coisas que você
que o seu antivírus já está determinado a bloquear aquilo que não pode fazer por regra, o que você faz, o que nós fazemos, né? Às vezes nós desligamos o antivírus, né? Para poder fazer alguma instalação de alguma coisa, alguma manipulação, para depois ligar ele de novo. Então nós estamos quebrando, entre aspas, a regra, dependendo do caso. Senhas fortes, né? As senhas são como a chave das portas e janelas da sua casa. Use as senhas que sejam difíceis de adivinhar, né? Com letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos, né? E evite usar a mesma senha para tudo e nunca compartilhe suas senhas, né? Que é como se estivesse dando a chave da sua casa ou seu cartão de crédito para alguém. A criptografia é a prática de codificar informações para que apenas o destinatário pretendido possa lê-las, utilizando algoritmos matemáticos para transformar um dado legível, né, um texto simples, em algo incompreensível, um texto cifrado, ou seja, você sabe, ali no caso da bagunça lá que eu falei da mesa, né, organizando a sua mesa de trabalho, você às vezes sabe onde está a sua caneta no meio de toda aquela bagunça, mas o seu visitante não sabe. Então, quando você pede para ele pegar essa caneta, você vai ter que dar dicas, informar aonde, qual lado ela está, debaixo de qual objeto essa caneta está, porque só você sabe aonde ela está. No caso, é um exemplo simples e bobo de dizer que você codificou, que você, no meio da bagunça, sabe qual é o objeto e aonde ele está. E a pessoa que está recebendo, ela tem que ter essa informação para ela saber exatamente o mesmo dado que você já sabe. Criptografia simétrica. Utiliza uma única chave para codificar e decodificar. É rápida, mas exige que ambos os lados compartilhem a chave com segurança. Ou seja, vamos supor que uma pessoa de uma outra ponta já tenha a mesma informação ou a mesma senha que você também já tem. Você já compartilhou com ela de outras formas, mas você precisa mandar em formato de arquivo. Então esse arquivo ele vai passar por uma rede de computadores, pela internet, você vai enviar. Só que para não enviar esse arquivo aberto, como uma vitrine onde todos possam ver o que é esse arquivo, você vai criptografar ele. Isso ou seja, você vai colocar nele camadas, roupas, que não identifique a origem dele, a alma desse arquivo, o que ele é, né? Você vai colocar dentro de um pacote, simples assim. Um pacote virtual, obviamente. Isso significa que é uma criptografia simétrica, ou seja, as duas pontas já sabem a informação, mas essa informação está indo com uma vestimenta, ou no caso, dentro de um pacote, sem a nomeação. Esse pacote é um pacote, eu não sei que pacote, não tem nada escrito nele, ok? Já aqui nós temos a criptografia assimétrica. Utiliza um par de chaves, né? Uma pública, que todos podem ver, enviar mensagens, e uma privada, que só o dono possui para abrir as mensagens. Ou seja, no exemplo anterior, nós tínhamos uma chave que ela precisava ser bem guardada, bem codificada, bem vestida, e ela ia ser enviada e aberta lá na outra ponta, mas com um olhar mais simples. Nós vimos aquele pacote, não sabíamos o que tinha dentro dele. Já na chave assimétrica, nós temos duas codificações, dois pares ou duas informações para um mesmo pacote, ou seja, são um par de chaves. Uma você vê e visualiza e deixa as pessoas verem,
só que não é aquilo que parece aos olhos das pessoas que estão vendo. Quando chega na outra ponta para ser entregue, para ser descompactado essa chave, ela deixa de ser pública e aí de dentro dela, da casca do ovo, sai a informação que é a privada, que é aquela que só você sabe e o público viu superficialmente algo diferente. Hoje, bons exemplos que nós temos de criptografia no dia a dia, coloquei aqui como exemplo o WhatsApp, porque ele tem essa mensagem, ele tinha no início a possibilidade de você checar quem recebeu a sua mensagem por um único ponto azul, depois esse ponto aumentou para 2, depois atualizou a cor, né? Então, ou seja, se recebia-se o pacote do outro lado, né? A pessoa recebia a mensagem, mas se ela fosse lida, ela ficava azul, ou fica azul, né, no caso hoje, ou se não, ela continuava cinza, né? Temos os mensageiros aí que nós podemos chamar de e-mail, ou outros, ou o TXT, ou seja, a mensagem de texto, né, que nós temos de padrão nos celulares. Então a criptografia de ponta a ponta, ela é um bom exemplo utilizado nesses aplicativos que nós temos no celular, né? O protocolo, né? O sinal, apenas os aparelhos usados envolvidos possuem as chaves, né, para ler as mensagens. Nem a empresa dona do aplicativo pode acessar os conteúdos. E no protocolo HTTPS, né, quando você, ou seja, esse protocolo é o protocolo de segurança do navegador, ok? Então, quando você está no computador ou numa página mecânica desktop, mas dentro de um aparelho móvel, né, o celular, usando a página da internet como se fosse um desktop, você também tem esse HTTPS, que é uma criptografia de segurança para você visualizar aquele acesso que você fez em algum site, né, em alguma página, ou, por exemplo, uma página de banco, do seu próprio e-mail, né, dependendo se ele for corporativo, uma página de inscrição, uma governamental, né, para evitar a tal da fraude, né, de site clonado. Quando você vê o cadeado no navegador, o site está usando o protocolo TSL, SSL, aquele mesmo protocolo usado nos e-mails lá anteriormente, que eu tinha dito das portas 993, das 110, da 25, das criptografadas, das seguras e das não seguras. Ele garante que os dados enviados, né, como senhas e cartões, não sejam interceptados pelo caminho. Então é muito importante. E aí entra um outro assunto que é mais profundo, a questão da VPN. A VPN, né, ela é uma rede virtual privada, ou uma rede privada virtual. Ela cria um túnel, né, criptografado para o seu tráfego de internet. Ferramentas como o NordVPN, não estou fazendo propaganda, protegem sua conexão em redes públicas. Mas é claro que é sempre melhor você utilizar suas redes privadas, né, os seus dados de celular, a sua rede Wi-Fi, e dentro da empresa também utiliza-se a VPN mais para fazer a parte de home office, né? Então você precisa entrar dentro da rede da sua empresa para trabalhar, só que você está na sua casa. Então você se conecta a uma rede virtual contratada da sua própria empresa, configurada para o seu usuário, e assim você se comunica com o sistema servidor da sua empresa através da sua casa, utilizando a VPN. Isso é uma das formas seguras de comunicação e de criptografia também. Aqui nós estamos falando das assinaturas digitais, como eu havia dito, dos arquivos lá do PDF, que nós podemos fazer assinaturas, são documentos que também usam a criptografia, né? E para você fazer o envio, a abertura do pacote lá do outro lado, vice-versa, né? Então as assinaturas digitais, né, são utilizadas em documentos
jurídicos e no portal.gov, por exemplo. Ele usa criptografia assimétrica para garantir que os documentos não foram, né, não sejam alterados e que quem assinou é realmente quem diz ser. Ou seja, é uma criptografia assimétrica, né, como eu tinha dito antes, que só a pessoa que recebe consegue abrir com uma autenticação que ela tem para fazer a comparação lá do outro lado. Então ela abre sabendo que o documento tem um código que ele vai identificar a pessoa que seria o destinatário. Ele reconhecendo esse destinatário, esse documento vai abrir, porque só esse destinatário tem uma outra chave para fazer ele abrir nessa outra ponta. Ele abrindo, ele consegue assinar e enviar de volta para quem é o remetente. Aqui 2 exemplos de quem usa muita criptografia, né? O blockchain e as criptomoedas, né? Então, todo o sistema hoje bancário mundial, né, usa a criptografia, as criptomoedas, né? E são algoritmos assim de muita complexidade, que a gente tem que ter muito mais tempo para estudar. Mas falando assim do básico, né? Para proteger as transações e garantir que o histórico de moedas não seja falsificado. Então esse blockchain, né, essa criptografia de criptomoedas, ela é muito importante hoje em dia porque o nosso dinheiro ele é digital. Então sem essas proteções, e Deus o livre se acontece algum problema mundialmente falando, como já aconteceu algumas vezes, imagine como a gente faz para acessar os nossos valores com as instituições sem a segurança dessa criptografia, né? Principalmente no dinheiro digital que nós utilizamos hoje. Aqui no armazenamento e senhas, nós conhecemos aqui as hashes, né? Nós chamamos de hashes. Bons sistemas não salvam sua senha real, mas uma hash, né? Uma impressão digital única da senha. Ao fazer o login, o sistema compara as hashes aos LastPass, ou um exemplo de gerenciador que usa criptografia robusta. Esse mesmo protocolo também usado para as moedas digitais, né, do blockchain, é o AES 256, né, um conjunto de parâmetros de algoritmos muito, muito grande e complexo para serem decifrados de uma maneira fácil, né, para proteger seus acessos. Então, essa hash, imagine o seguinte: nós temos um computador e toda a informação do nosso computador se chama ID. Então, uma placa-mãe de um computador tem uma placa de rede que é a nossa porta de comunicação com a internet. Então, no caso, imagine que nós vamos acumular em um documento toda a informação do nosso computador. O nome das peças, a validade, a consistência, a potência, a qualidade, os nomes, enfim, se chamam ID. Então, essa hash, ela faz uma hash do armazenamento das senhas. Então, ela é o ID das senhas. Só que imagine essas senhas sendo tão complexas, com tantos e tantos milhares de algoritmos, que um outro sistema teria que ser tão ou mais potente para decifrar essa criptografia. Então, é muito importante também a hash. Chegamos ao final da aula 3 do módulo 1 e também chegamos ao final da aula 3 do módulo 1 e do próprio módulo 1 chegamos ao final.